Isso aí. Pronto, vamos lá. Fala, Emerson, tudo bem com você, velho? Como é que estão as coisas? Que bom ter você aqui na rádio. Olá, Ricardo. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz mesmo batendo esse papo com o pessoal da emissora. Beleza, meu velho. A gente vai começar aqui a entrevista pedindo para você se apresentar para o pessoal e para falar um pouco sobre como a educação financeira entrou na sua vida, meu velho. Pois é, Ricardo. Então, eu sou o Emerson Batista, eu sou educador financeiro desde 2016 e foi em 2015 que a educação financeira apareceu na minha vida. Eu estava passando por algumas situações financeiras bem complicadas, que não é muita novidade. Geralmente, as pessoas que estão aí numa situação mais vulnerável é que aparece a educação financeira na vida delas. E eu conheci a educação financeira por um método que me levou a entender melhor o que eu poderia fazer com o meu dinheiro. Bom, enfim, em 2015 eu não tinha dinheiro, né? Então, o que eu poderia fazer? Bom, quando você não tem dinheiro, o recurso é você simplesmente se apegar ali ao que tinha de possível. E a educação financeira foi quem estendeu a mão para mim lá em 2015. E a partir daí minha vida foi criando novos rumos, novos entendimentos. E essa minha situação financeira em 2015 é que serviu de base para que eu pudesse ter uma vida um pouco mais desenvolvida. E de 2016, 2017, eu fui conhecendo outros recursos, outros métodos, outros entendimentos, e estou até hoje aí na educação financeira. Mas ela apareceu para mim bem nesse momento que eu estava em uma crise financeira muito complicada. Perfeito. E aí, depois que você trouxe a educação financeira para a sua vida, para te ajudar nesse momento de dificuldade, você começou a trazer ela para a sua vida agora como uma profissão, não é isso? Pronto. E hoje, Hoje, hoje você trabalha com mentorias, consultorias. Me conta um pouco como é que funciona o seu trabalho, querido. pois é, Ricardo, e quando foi em 2018, quando eu já estava aí já mais desenvolvido, com mais técnicas, com mais recursos de educação financeira, eu comecei a trabalhar diretamente com pessoas, oferecendo mentorias, consultorias para essas pessoas, principalmente na área de investimentos, mas voltado especialmente para a educação financeira. E hoje é minha profissão oficial. Hoje eu sou educador financeiro por profissão. Ou seja, daquela pessoa que antes era um cliente, né, aquela que era atendido por um profissional, hoje eu sou esse profissional que atende as pessoas e que leva a educação financeira para mais pessoas. Desde 2018 que eu me tornei, então, profissional de gestão financeira, profissional em educação financeira. Eu terminei em 2021 a minha pós-graduação em educação financeira e, a partir daí, então, me tornei profissional. Tem até o canal do YouTube, eu até dou uma liberdade de convidar as pessoas para conhecer o meu canal do YouTube, o canal do Dinheiro, em que ensina as pessoas, ela tem esse entendimento do quanto que é importante elas terem melhores condições financeiras. Muita gente confunde, Ricardo, que boas condições financeiras é sinônimo de riqueza. Não, não tem nada a ver. Boas condições Verdade. financeiras é quando você tem a liberdade de poder escolher um trabalho. Às vezes tem gente aí que está no emprego que não tem outra opção, não tem outro recurso. Mas quando ela cria esse mundo, né, entra para esse mundo de ter um pouco melhor as condições financeiras, ela pode escolher um emprego mais próximo de casa, um emprego com mais recursos, um emprego onde oferece para ela um pouco mais de qualidade de vida. E hoje, então, eu trabalho diretamente com esse público de pessoas que estão endividadas, especialmente, que precisam da educação financeira na vida delas. Perfeito. E tem como você contar mais ou menos como é que funciona essa consultoria, essa mentoria, para que as pessoas consigam entender como é que funciona esse processo? Sim, então, Cleiton, a gente trabalha com mentoria no Brasil inteiro. Aliás, eu já trabalho com mentoria no mundo inteiro. Eu tenho clientes de outros países que entram em contato comigo para aprender mais sobre educação financeira. Tem clientes na África, na Argentina, são pessoas dos Estados Unidos, tem pessoas que entram em contato, eu quero aprender como é que funciona isso, igual você está perguntando. É tudo por videoconferência, igual a gente está aqui, é por videoconferência, elas entram em contato comigo e a gente oferece esse atendimento personalizado nesse sentido.
Então, uma pessoa está em outro país, em outro estado, eu estou aqui em Belo Horizonte, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, qualquer outro local que a pessoa estiver, ela entra em contato e fala: Emerson, me ensina mais um pouco, eu quero aprender um pouco mais sobre como sair das dívidas, um pouco mais como fazer uma reserva financeira, e como é que eu faço algum investimento? Eu estou com dinheiro aqui, eu estou com medo que esse dinheiro possa perder valor, então a gente trabalha com essa consultoria. A cada de meses alternados, né, igual foi agora no mês de junho, vai ter de novo no mês de agosto, a gente oferece um curso para as pessoas no Instagram e no YouTube, um curso gratuito, que dura em torno de 10 dias, é o curso Como Pagar as Dívidas. Então, as pessoas que tiverem interesse, olha, eu queria aprender, mas eu não tenho condições de pagar, porque tem muita gente, né, de fato, nessa situação. Aí a gente oferece esse curso gratuito para elas, nesse período, né, que foi agora em junho, volta de novo em agosto, a nova turma de como pagar as dívidas, um curso gratuito, ao vivo, gratuito, para as pessoas poderem acompanhar. Algumas pessoas, Ricardo, elas querem aprender um pouco mais, elas querem conteúdo mais aprofundado. Aí a gente trabalha com a mentoria para atender diretamente a necessidade daquela pessoa. Perfeito. E aí, eu queria que você me contasse um pouco assim, que a gente sabe que a educação financeira é uma coisa meio complicada para as pessoas trazerem para suas vidas, não sendo assim, vamos dizer, que a gente consegue observar hoje em dia aí no nosso país, né? Saiu uma última pesquisa agora no final de maio, né? Referente ao endividamento de abril, a gente está com quase 90% da nossa população com dívidas. Então, assim, eu, como educador financeiro, e eu vejo essa dificuldade nas pessoas, eu considero que ainda é muito difícil as pessoas trazerem a educação financeira para a sua vida, não só por conta de que as pessoas estão querendo controlar de que forma que eu vou viver, mas por conta da própria dificuldade que o brasileiro passa, os baixos salários e tal. E aí, em cima da sua experiência com seus clientes, eu gostaria que você trouxesse para os ouvintes da rádio como é que tem sido essa sua experiência com seus clientes? Se você tem tido dificuldade, quais são os problemas que você encontra, e se as pessoas têm começado e terminado essa mentoria, ido até o final, conseguido se livrar das dívidas, organizar a sua vida, ou tem muita gente que desiste no meio do caminho? Como é que tem funcionado isso para você aí? Eu vou até contar uma experiência, né, que aconteceu comigo, ou seja, com uma das minhas mentoradas, uma das pessoas que fez mentoria comigo. Tem um mês que encerrou o período, né, de mentoria com ela, que a gente geralmente trabalha de 10 a 15 dias, são geralmente 10, então dias alternados, etc. E pela primeira vez ela viu que aprendeu, o que ela aprendeu fazendo mentoria comigo, ela vai agora nesse feriado, no feriado de Corpus Christi, fazer uma viagem, é a primeira vez que ela vai viajar para fora do estado de Minas Gerais. Que ela disse que antes nunca ela teria condição de viajar, porque isso estava fora do mundo, né? Fora da condição financeira dela. Eu fiquei muito feliz dela, após aprender como que funciona a educação financeira, que para fazer uma viagem você se planeja, você paga, tem todo um planejamento em cima, e foi o que ela aprendeu na mentoria. Então, agora, no feriado, ela vai realizar o, o desejo, né, o sonho dela de poder viajar para fora do estado. Olha para você ver, que é algo que, às vezes, para muitas pessoas que já viajam até para outro país, é tão simples, tão comum. Mas para algumas pessoas, esse pequeno sonho já é um grande passo que ela deu. A dificuldade, Ricardo, que a gente encontra é que as pessoas confundem muito. E antes de chegar até mim, elas já vêm com essa confusão, já vêm com essa limitação, achando que educação financeira é conta, é matemática, é calculadora. E a gente tenta explicar, e quando quem faz comigo esse curso gratuito, eu explico que não é. Educação financeira não tem nada a ver com matemática. A gente fala de educação financeira para pessoas analfabetas, pessoas idosas, que não tem mínima noção, tem pessoas que não sabem nem ler e escrever, Ricardo, e faz educação financeira comigo. Educação financeira você aplica a crianças de 2 anos, de 3 anos, não tem problema nenhum. Por quê? Porque a metodologia, a maneira de conversar com essas pessoas retira totalmente essa ideia de que precisa ser bom em conta, tem que ser bom em matemática. Não, não tem nada a ver, porque a educação financeira é voltada especialmente para o comportamento dela, para qual que é a relação que ela tem com o dinheiro, qual que é
os sonhos que ela tem, o desejo, o objetivo, e assim a gente vai trabalhando para que a pessoa possa alcançar isso. Nesse meio do caminho, ela vai incorporando a educação financeira na vida dela. Você havia perguntado se muita gente desiste. Eu acho que muitas pessoas, ou elas não entram, então simplesmente é esse embargo, né, o que atrapalha elas, elas achando que a educação financeira é só para quem é rico, então elas nem chegam. Mas quando começa a fazer a mentoria comigo, eu imagino que com você também, e tantos outros educadores financeiros, quando começa, a pessoa fica empolgada e vê que aquilo é importante, elas vão sim até o final. Eu posso citar aqui em minúsculos casos, assim, uma quantidade muito pequena de pessoas que não deu continuidade. A grande massa, a grande maioria das pessoas vão até o final e querem continuar, querem aprender mais, porque tem muito conteúdo que passa para elas e elas percebem que aquilo é agregado na vida dela, que aquilo ali fez realmente mudar a vida dela. Eu poderia citar aqui vários cases, vários exemplos de pessoas que completamente mudaram de vida quando incorporaram no mundo delas a educação financeira. Pronto, você trouxe aí, na verdade, assim, que você não teve muita, vamos dizer assim, é, não teve, pô, esqueci a palavra aqui agora, isso aí a gente vai editar depois, que você não teve muitas pessoas que desistiram desse processo. Mas, assim, eu entendo que no caminhar do processo, algumas coisas da metodologia, de repente, foram mais difíceis de serem incorporadas na vida. Essa coisa no caminho, o que é que você traz assim de que é maior a dificuldade das pessoas que te procuraram para trazer todo o processo dentro da vida delas? O que é mais difícil para elas nesse processo de conseguir incorporar na vida delas? Você podia trazer isso para a gente, por favor? Nossa, sim, Cleiton. No processo que a gente está fazendo de consultoria, né, com educação financeira com essas pessoas, e trabalhando essa consultoria com elas, essa mentoria de passo a passo todos os dias, a grande dificuldade que a gente encontra, aliás, eu posso citar para você duas grandes dificuldades. A primeira é o desespero, a pressa de resolver rapidamente o problema. Às vezes a pessoa quer fazer mentoria comigo e em um mês quer a solução milagrosa da vida dela. É, Não é assim. é o tal do imediatismo, né? Exatamente. Então, elas querem a solução rápida do problema. E não é bem assim. Você entendeu? Puxa vida, Emerson, igual eu trabalho muito com pessoas endividadas, e tem pessoas que nem dormem de noite, está perdendo assim até os cabelos porque a dívida está muito alta. E ela quer resolver isso em questão de semanas, em questão de poucos meses. A pressa, o imediatismo. E não é bem assim, não é assim que funciona, né? Eu vejo essa dificuldade, que é até um caso ou outro que a pessoa acaba desistindo, porque ela quer resolver rápido, ela quer que a educação financeira seja ali a salvação da vida dela em questão de um mês ou dois. E não, a educação financeira é um processo, isso demora um pouco. O que ela aprende é a estratégia para caminhar nesse percurso. Então, Emerson, em um ano eu resolvo? É difícil dizer, não tem um período. Então ela fala assim, então não vou fazer não, porque eu queria resolver em um mês. Bom, em um mês não tem como resolver. Não existe um milagre na educação financeira. Uma outra dificuldade que a gente encontra muito é a questão do hábito. Ricardo, as pessoas estão habituadas a fazer dívidas, elas estão habituadas a usar o cartão de crédito, habituada a pegar cheque especial. Então, ou seja, ela criou esse hábito na vida dela e ela sabe que, na opinião dela, isso é bom, isso é gostoso, eu quero sim, é dinheiro ali na mão, que é só passar a senha do cartão e etc. Quebrar esse hábito é algo muito difícil, principalmente as pessoas que já estão com a idade um pouco mais avançada e que a vida inteira foi criada desse modo. Aí você chega com alguém e vai falar, olha, a partir de hoje você precisa anotar os seus gastos. Por exemplo, né, que a gente fala isso na mentoria. Não, não vou fazer isso não, vou fazer isso não, isso para mim é complicado, é muito difícil. Essa é a grande dificuldade que a gente encontra. Então, a gente tem sempre de lidar com as pessoas e dizer para elas, olha, se você não sabe para onde que o seu dinheiro está indo, é natural que ele vai fugir de você. Você não sabe para onde é que ele está indo. E muita gente confunde o cortar gasto com dar pausa nos gastos.
Eu já vi educadores financeiros falando que precisa cortar gasto. Bom, não se resolve assim. Resolve você dando uma pausa. Então, dá uma pausa em algum gasto, paga uma dívida, depois, como prêmio do pagamento daquela dívida, você volta aquele gasto que você tinha antes. Isso é uma forma de se premiar. Então, essas são algumas das dificuldades que a gente encontra quando a gente está trabalhando a mentoria com as pessoas. Eu queria só fazer um comentário do que você disse aí, que eu acho interessante a gente trazer para a nossa conversa aqui, que é o seguinte: quando você fala assim do hábito das pessoas de usarem o cartão de crédito, usarem o limite de cheque especial dentro da conta corrente, por aí vai. É muito acho que da grande maioria dos brasileiros de repente, estabelecerem um padrão de vida baseado justamente nesses créditos que são oferecidos, e aí na hora que ele entra para poder sair das dívidas num trabalho junto com você, que ele percebe que o padrão de vida que ele tinha, de repente, não era aquele que era possível ele ter, acho que essas dificuldades surgem muito em relação a isso, né? Porque, assim, a grande maioria dos brasileiros, eles terminam por estabelecer um padrão de vida, que é um padrão de vida que eu chamo de padrão de vida fictício, e aí na hora que ele vai entender qual é a capacidade financeira que ele tem e saber que de repente ele tem que descer 1, 2, 3, 4 degraus às vezes, é meio confuso o processo, né? Mas faz parte desse caminho que precisa ser trilhado, né? Importante é que eles entendam e que a gente sabe assim que se ele quer voltar para aquele padrão que ele tinha anteriormente, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer mais receitas na vida dele para que as coisas aconteçam e ele consiga se estabelecer novamente num caminho e num padrão que era satisfatório para ele. Beleza. Aí, o que é que eu quero que você traga para a galera agora? Você falou aí das dificuldades, mas a gente sabe que no caminho da gente, a gente sempre termina encontrando alguém que, independente da condição financeira, porque a gente tem aqueles que têm dificuldade financeira porque ganham pouco mesmo, então terminam se endividando por problemas relacionados com a falta do dinheiro, realmente, porque o cara às vezes se endivida para coisas que são necessárias para a vida mesmo, né? Mas você tem aquele outro também que tem uma certa condição para poder estabelecer um padrão de vida razoável, mas que termina elevando mais ainda o seu padrão de vida e fazendo dívidas porque exagerou demais no que está gastando. Aí a gente tem essas duas, vamos dizer assim, essas duas posições de pessoas no Brasil, e eu acredito que a primeira apareça muito mais. Mas é sempre bom, eu sempre pergunto para as pessoas, quando eu faço entrevista com elas, o seguinte, para os educadores financeiros: se nesse caminho seu existiu alguém que você se surpreendeu, que era aquele cara que de repente tinha algum tipo de problema mais sério, ou então estava, vamos dizer assim, dentro dessa outra galera que tem uma certa condição, né, um respaldo financeiro, mas que exagerava demais, que te surpreendeu, que fez esse processo, que, como você disse, que pode durar 1 ano, pode durar 2, mas de repente, em 6 meses, você viu o cara com a vida dele toda organizada. Você podia trazer esse exemplo, até para poder incentivar as pessoas para entenderem que a educação financeira ela tem caminhos diferentes para cada pessoa, mas que é perfeitamente possível que a gente trilhe um caminho e que a gente se organize e faça a vida funcionar de maneira correta. Você pode trazer esse exemplo? Tenho sim, Ricardo. Eu acho que eu tenho um dos melhores cases de sucesso dos atendimentos que eu faço com mentoria. Eu posso citar um exemplo aqui de uma pessoa que eu atendi, que é farmacêutica. Trabalha, né, farmacêutica, formou em farmácia, etc. E quando conversou comigo, quando me chamou para fazer uma mentoria, inclusive mora aí na Bahia e fez mentoria online comigo, e ela falou algo comigo no primeiro dia. Eu achei assim surpreendente como que uma pessoa, e depois ela falou um pouco do quanto ela ganha, em torno de 8 a 9 mil por mês, e chegou a dizer para mim que o único calçado que ela tinha era uma rasteirinha. Imagina. Não sei como é que está a média de preço, em torno de 10 ou 15 reais. Era o único calçado que ela tinha para uma pessoa que ganhava em torno de 7 a 8 mil por mês. Aí eu, puxa vida, mas como? Como que pode isso? E especialmente mulher, que mulher a gente sabe que tem 2, 3, 4, 10 pares de sapato, e ela chegar para mim e dizer que, puxa vida, Emerson, eu tenho uma rasteirinha, e tem lugar que eu não posso ir por falta de calçado.
e eu não compro calçado porque eu não tenho dinheiro para comprar. Eu falei, meu Imagina. Deus do céu, olha o tamanho do problema que essa pessoa tem. Porque quando você lida com uma pessoa que vive do salário mínimo, ou talvez menos que o salário mínimo, é natural que não tenha condições de comprar algumas coisas. Mas uma pessoa que já está aí com um pouco mais, ganhando, né, com mais uma condição de vida um pouco melhor, e falar assim, você pensa, puxa vida, então a crise afetou também quem ganha, quem está com uma condição financeira um pouco mais, né? Quem tem mais dinheiro no bolso, quem tem mais condições, falando desse modo. E fechou comigo uma mentoria financeira, nós fechamos geralmente entre 5 a 15 dias. Então, a gente fecha blocos de 5, fechamos depois mais blocos de 5 para a gente poder trabalhar por etapas para não confundir muito. E no final do primeiro bloco, ela já estava terminando a quarta mentoria comigo, quando ela falou, eu não sei como que há 20 dias atrás eu não tinha dinheiro. E passou 20 dias e agora eu vejo o quanto de dinheiro que eu tenho. Mas se passou Imagina. 20 dias, eu falei que não pode. Como que resolve o problema em apenas 20 dias? Mas o milagre está quando eu disse para ela, me fala o que você faz com o seu dinheiro. Essa foi a pergunta bem simples. Ela falou, eu não sei. Como você não sabe? Você recebe o seu dinheiro, como você não sabe? Ela, tá, então, porque isso foi, esses 20 dias deu, nesse meio do tempo, deu o pagamento de salário dela. Então, o salário caiu no quinto dia útil, acabou ficando aí nesse período de 20 dias que ela quis fazer em intervalos de 3 dias. Então, acabou caindo nesse período. E foi interessante que ela pegou o salário dela e foi ver o quanto que ela tinha de gasto, de despesa fútil, inútil na vida dela. Ela falou, meu Deus, eu estou gastando com coisas que não faz o menor sentido na minha vida. E ela já estava gastando isso há muito Muito tempo. tempo. Como que não percebia? Eu falei, tá vendo? Ela mesma é que descobriu o que ela estava fazendo com o dinheiro dela. Isso é muito interessante. Na educação financeira, não sou eu que falo com você o que você está gastando errado. É você mesmo que se descobre. É você mesmo que olha as suas anotações e começa a pensar e refletir em cima de cada coisa que você tem gasto. Eu, para mim, de todos os cases que eu trabalhei de mentoria, esse, para mim, foi o que mais destacou. Porque eu trabalho especialmente com pessoas endividadas, e esse caso nem tanto foi, nem tanto era endividada. Ela não tinha dinheiro e vivia ali naquela situação, ou pelo menos achava que não tinha dinheiro. E depois que ela começou a perceber que ela tinha uma quantidade de dinheiro com gastos fúteis, taxas de cartão de crédito, taxas de banco e outras coisas que ela tinha, ela falou, puxa vida, eu não preciso ficar pagando isso, isso é inútil. Ela passou, então, em 20 dias, quase R$ 2.000 sobrando na conta dela. Porque a mesma pessoa que 20 dias atrás não tinha dinheiro para comprar uma rasteirinha, e apenas com algumas horas de entendimento, de conhecimento com ela, ela percebeu quanto que sobrava de dinheiro para ela. Olha, eu agora estou rica, porque eu vivia com um padrão de vida baixo, agora o dinheiro sobra. Então, ou seja, ela passou a estar em uma condição financeira muito boa. O salário dela não aumentou e nada disso. Apenas ela entendeu o que ela faz com o dinheiro dela. No momento que você percebe isso, você já vê, puxa vida, então realmente eu tenho dinheiro sobrando. Mas não porque aumentou o dinheiro, mas porque você pegou. Eu gosto de falar que o dinheiro tem que ter um rastro. Eu vou seguir o caminho do O dinheiro. Opa, caminho ele do está indo dinheiro. para lá, foi para o supermercado, ele foi para a padaria, eu vou caminhando e vendo para onde que ele está indo passo a passo. E olha que hoje é tão simples, porque já sai no nosso extrato bancário lá do Internet Banking, né, no celular, você já consegue ver isso. E às vezes a pessoa nem percebe que já está anotado para ela e fica aí, como a gente fala, uma expressão da juventude viajando na maionese, sem saber onde está indo o dinheiro dela. Esse é o melhor caso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E aí você vê que, na verdade, como você disse lá no início, que a educação financeira tem muito mais a ver com a questão da mudança de mentalidade, do você perceber da sua autoanálise das coisas que você está fazendo com o dinheiro e com sua vida, né? Porque no final das contas, quando a gente olha o que a gente está fazendo com o dinheiro, a gente está falando da nossa vida. E aí a mudança tão rápida
que aconteceu com essa pessoa. E é interessante você trazer esse exemplo, porque, assim, da mesma forma que você tem no Brasil hoje pessoas que realmente precisam de uma renda extra, precisam descobrir coisas para poder fazer, para melhorar sua empregabilidade, para melhorar seus salários, você tem também esse outro lado das pessoas que ganham bem, né? Porque no caso dela, não sei se você tem conhecimento desse dado, mas hoje no Brasil, apenas 5% da população economicamente ativa ganha mais do que R$ 5.000, ou seja, ela está nesses 5% aí da população, que vamos dizer assim, é abastada no país, porque a grande maioria ganha salário mínimo mesmo. E aí você vê como a transformação de poucos dias, né, de mentoria com você, a mudança de mentalidade que ela teve e como ela deve estar vivendo hoje, né? Entendendo de que forma que ela tem que usar o dinheiro dela e da melhor forma possível. Muito legal. E aí, Emerson, eu queria que você fizesse um depoimento seu agora, né? Eu, normalmente, quando eu converso com os educadores financeiros aqui na rádio, eu sempre peço para eles para poder trazer um pouco da realidade deles e o quanto a educação financeira ajudou. Porque você falou que lá no início, quando você descobriu a educação financeira, você estava passando por problemas financeiros e tal, mas a gente sabe que aquilo ali foi uma etapa do que a educação financeira ajudou você em sua vida. E agora eu queria que você trouxesse para os ouvintes o que é que você tem hoje acontecendo na sua vida e que a educação financeira está fazendo parte, ou seja, é alguma coisa que você está caminhando para poder construir e que a educação financeira foi que lhe deu esse norte para você conseguir chegar, vamos dizer assim, nesse propósito, nesses planos que você tem para o futuro. Ricardo, o seguinte, desde 2018 para cá, que eu tenho trabalhado com mais afinco, né? Ou seja, eu já trabalho com educação financeira desde 2016, mas como eu ainda estava ali no iniciante, então estava mais aprendendo, então de 2017, 2018 para cá, eu comecei a trabalhar mais profissionalmente. E muita gente acha que a gente que é educador financeiro, a gente não tem sonhos, não se realiza. Não, pelo contrário, a gente é ser humano como qualquer outra pessoa. Então, a gente também faz compra do supermercado, também viaja, também programa uma viagem. E o que mudou oficialmente na minha vida, nesse período, assim, de maneira bem individual, foi o tempo que eu passei a ter para dedicar à minha família, que eu acho hoje o mais importante é isso. É você ter tempo disponível para dedicar à família. Então, 8 horas da manhã, se você quiser conversar comigo, eu estou tomando café na casa da minha mãe. Na mesa, com pão, biscoito, bolo. E eu sei que muita gente, e nos finais de semana também, vem pessoas na minha casa, minha filha e etc. E a gente senta 8 horas da manhã para tomar o café. Então você vê que tem uma quantidade de pessoas que sai de casa 5 horas da manhã para ir trabalhar com o café frio de ontem. Não teve nem tempo para nem esquentar o café. Ou seja, o tempo é hoje algo muito valioso. E eu fico vendo com as pessoas, falo com elas, olha, repensa a sua vida financeira para que você consiga tempo disponível para cuidar da sua família. Porque às vezes a pessoa, os filhos não têm tempo para cuidar dos pais, aí põe o pai no asilo, não tem tempo para cuidar dos filhos, põe os filhos na creche, fica doido que volta às aulas para o filho ir para a escola e ele poder trabalhar ou fazer alguma coisa. Isso, Ricardo, é falta de tempo. Por quê? Porque precisa trabalhar, 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 feriado, sábado, domingo, e não consegue disponibilizar um tempo para você sentar com a família, para tomar um café, para passear, para viajar. E eu tive a oportunidade de, o ano passado, em setembro, passear com minha mãe. A gente foi até São Paulo, fomos conhecer a Aparecida do Norte. Minha mãe nunca tinha viajado. Então, ou seja, você consegue abrir um tempo para cuidar da família. Agora, no mês de março, foi aniversário da minha mãe, ela quis viajar, a gente foi para o Rio de Janeiro, passeamos, então, etc. Você analisa que a grande mudança na minha vida, quando você tem mais educação financeira, você passa a entender mais a importância do dinheiro na sua vida, é sobrar tempo para cuidar da família. Hoje, a grande instituição, né, que é as famílias, estão nessa situação. Pais trabalhando o tempo todo, mães trabalhando o tempo todo, e os filhos aí, conforme é possível de viver. O que falta, então, é educação financeira nessas pessoas,
para elas conseguirem organizar melhor a vida financeira delas, e a consequência, que de fato aconteceu comigo, a consequência é você ganhar mais tempo para cuidar da família. E muita gente acha que trabalhando mais, ganha mais, vai poder ajudar mais a família. Não, trabalhando menos, com estratégia para ganhar mais, e assim você tem tempo para cuidar da família. Pronto. Perfeito esse seu depoimento. A gente que as pessoas possam entender isso, né? Que é uma das coisas que a educação financeira traz para a vida da gente é justamente isso. Se você se organiza financeiramente, você consegue se planejar para fazer isso que você está conseguindo fazer agora. Ou seja, ter tempo para poder estar com a família. É super interessante isso, porque assim, se as pessoas perceberem, é como você disse aí, trabalha às vezes a semana inteira, sábado, domingo, a gente trabalha a vida inteira para vender o nosso tempo. Então, a partir do momento que você se organiza financeiramente, que você consegue deixar de vender esse tempo em alguns momentos, para poder estar com a família, para poder estar aproveitando experiências, né? Que são interessantes na nossa vida, porque assim, a maioria dos brasileiros termina que, no final das contas, tem muito aposentado que se aposenta e continua a trabalhar, ou seja, passa a vida inteira trabalhando, vendendo o seu tempo, e não tem tempo de verdade para viver. Então, assim, a educação financeira, no seu depoimento aí, trouxe para você o quê? A possibilidade de você viver, de você estar com sua família, de você estar com sua mãe, com sua filha. Isso é muito interessante para que as pessoas saibam que essa transformação a educação financeira traz também. Porque o que a gente vê de gente que começa segunda-feira e já está preocupado de chegar à sexta para poder não estar nem trabalhando, porque assim, não gosta do trabalho, não está satisfeito com as coisas que faz, e às vezes também não consegue perceber que o principal nessa história toda, que de repente é a família, eles não estão conseguindo dar devida atenção. Muito interessante mesmo, né, Emerson? Deixa eu te dizer, a gente já está terminando a nossa entrevista. Eu queria te agradecer demais pelo tempo que você dispensou para poder conversar com a gente, te convidar para outros momentos para a gente discutir sobre outros assuntos, dizer que a rádio está aberta para poder te receber na hora que você quiser. Basta entrar em contato, vamos conversar sobre determinado assunto, que a gente está disponível para isso, beleza? Se você quiser deixar uma última mensagem aí para o pessoal, é sempre interessante assim essa última mensagem para que as pessoas possam se incentivar, entender que a educação financeira é uma coisa importante. Aí eu deixo esses últimos 2, 3 minutos aí para você poder trazer essa última mensagem para a galera, por favor. Ricardo, mais uma vez, agradeço você muito pelo convite, fico muito feliz de estar aqui junto com você, a gente levando essa mensagem, levando essa luz de esperança para as pessoas que hoje estão endividadas, para as pessoas que hoje estão passando por dificuldade financeira, que foi o que a gente viu lá no início, né? Quase que 9 em cada 10 pessoas têm algum tipo de dívida. E esse número começa a aumentar, começa a ser preocupante. E a gente está vivendo ainda em crise, passamos por períodos difíceis, e falar para as pessoas que há esperança, que há sim condições de sair da situação complicada que ela está, para ela não se preocupar, que isso é apenas uma fase. Toda situação financeira complicada é absolutamente uma fase. Se ela buscar conhecimento em educação financeira, buscar, a gente vê muita gente oferecendo educação financeira na internet gratuitamente. Vários conhecimentos, esse vídeo aqui fica gratuito para as pessoas, o ensinamento nosso, o canal lá, o meu canal do YouTube, a rádio web, ou seja, tem muitos profissionais oferecendo esse conhecimento, essa experiência de vida para aqueles que hoje estão passando por dificuldade. Eu diria para essas pessoas, isso é só uma fase, isso vai passar. Quando você tem conhecimento em educação financeira e aplica os métodos que existem, esse tempo, essa fase é mais curta, mas toda fase, toda dificuldade ela é passageira e tudo vai dar certo no final. Perfeito. Agradecer mais uma vez pela sua presença e até uma próxima, Emerson. Muito obrigado, meu velho. Obrigado a você. Até mais. Até mais. Pronto. Agora a gente tem uns 2 minutinhos para conversar. Perfeito? Eu vou fazer o seguinte, esse vídeo ele já fica pronto depois que termina aqui a gravação. Aí eu já vou disponibilizar ele através do Drive para você poder fazer o que você achar interessante. E eu vou fazer o seguinte, como nossa entrevista ela transcorreu de uma forma diferente, como a sua vai ao ar logo depois do dia 24, que seria feriado,
né, de São João. Eu vou colocar ele como uma gravação de uma conversa que eu tive com você lá na hora da veiculação do programa. E ficou tudo certo, sem nenhum problema. Você achou que ficou legal? Ficou Nossa, tranquilo? Você pôde falar o que você tinha vontade de falar? deu sim. Nossa, fiquei muito feliz, muito, muito bacana, gostei demais. É porque agora mudou o cenário, né? Eu tenho lá no canal do YouTube, eu entrevistando, agora sendo entrevistado Viu? E aí eu vou aproveitar, assim, em cima da nossa conversa, na finalização e no começo do programa, eu vou trazer algumas informações, vou falar sobre sua mentoria e outras coisas mais, e depois eu te mando o programa todo editado, o áudio, para você ficar sabendo. Beleza, velho? E aí no dia 25 ele entra no ar. Valeu? Grande abraço, muito obrigado pelo seu tempo aí. Queria estar também de gravatinha, porque você está todo arrumadinho aí, todo nos trinks, né? ficar apresentável. Grande abraço, Emerson. Obrigado, viu, velho? Até Não uma sei. próxima. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu te mando o vídeo. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.